Bem, vamos começar a nossa aula. Aula 6 de História Geral. Na nossa aula 6 de História Geral, nós vamos estar explorando o assunto Fenícia e Creta. Fenícia e Creta é o assunto da nossa aula. A Fenícia foi um antigo reino cujo centro se situava na planície costeira do que é hoje o Líbano e a Síria, no mar Mediterrâneo Oriental. A civilização fenícia tinha uma cultura centrada no comércio marítimo. Entre os séculos 10 e 1 a.C., os fenícios criaram entrepostos comerciais ao longo de todo o Mediterrâneo, chegando às costas atlânticas da Península Ibérica e norte da África. Portanto, a Fenícia hoje está entre o Líbano e a Síria. Líbano e Síria. No mar Mediterrâneo Oriental. Mediterrâneo Oriental. Portanto, essa nossa aula vai se estender até 45 minutos de aula. A civilização fenícia tinha cultura centrada no comércio marítimo. Portanto, comércio marítimo era a base econômica da Fenícia. Do século 10 e 1 a.C., os fenícios criaram entrepostos comerciais ao longo de todo o Mediterrâneo, chegando às costas atlânticas da Península Ibérica e norte da África. Portanto, de 10 a 1 antes de Cristo é o período. Lembrando que chegavam à costa, a costa da Península Ibérica. E vocês já sabem que é onde se localiza Portugal e Espanha. Península Ibérica e também o norte da África. Norte da África. Seus principais adversários comerciais e consequentemente ibéricos eram os gregos, que são uma das suas primeiras e mais importantes influências, principalmente os micênicos. Portanto, o principal adversário comercial eram os gregos. Os gregos eram os principais adversários comerciais. Sofria influência dos micênicos, sociais e políticas. Infelizmente, os fenícios não deixaram literatura ou registro escrito em matéria resistente ao tempo, e por esse motivo, que se sabe da sua escrita provém apenas de curtas inscrições em pedras. As suas cidades principais foram Sidon. Principais cidades foram Sidon. Tudo bem? Eu estou em aula, gente. Principais cidades são Sidon, Tiro. Eu fui chamado para colocar essa aula aqui.
Tirocino, Biblos, e Beritos, a atual capital Beirute. Na costa de Levante, no norte da África, existiram Cartago, única entre outras, na atual Itália, no extremo oeste da ilha da Sicília, havia uma cidade portuária estratégica, rodeada de muralhas, chamado Mótia. Serepta, no sul da Fenícia, região do atual Oriente Médio, e onde se realizaram as mais profundas escavações arqueológicas. Os fenícios chegaram à Espanha e à atual Itália, fundando colônias, onde hoje repousam cidades como Cádiz, na Espanha, e Palermo, Cagliari, na Itália. A marinha fenícia é uma das mais poderosas do mundo antigo, com a frota feita à base de cedro, árvore típica da região, símbolo inclusive registrado na bandeira do Líbano, suas embarcações dotadas de ariete de proa, trilha estreita e vela retangular, eram velozes e mais fáceis de manobrar. Com isso, os fenícios mantiveram sua superioridade naval por séculos. Quando a Pérsia tomou o controle da Fenícia no século VI a.C., os persas passaram a utilizar a engenharia naval fenícia para tentar controlar o Mediterrâneo, o que não era tão visto pelos fenícios, já que os persas davam certa autonomia política e religiosa, e os gregos eram seus inimigos há séculos. Portanto, a história fenícia, ela aparece muito no mundo antigo, e ela vem a não ter uma projeção muito no mundo atual. Na expedição de Xerxes, em 480 a.C., mais uma vez aproximando-se do tempo de Cristo, na expedição de Xerxes, havia 3 dos mais renomados almirantes fenícios em sua frota. Em certa feita, durante o reinado do rei persa Cambises II, que já vimos em aula anterior, da Pérsia, os persas contavam com o apoio naval dos fenícios para conquistar o norte da África. Mas os navios retrocederam após um ataque ao Egito, pois contavam nos planos dos persas um ataque à colônia fenícia de Cartago. Após o século V a.C., quando a Fenícia foi ocupada pelos macedônios de Alexandre o Grande, a Fenícia deixou de existir como unidade política. Portanto, no século V a.C., a Fenícia foi ocupada pelos macedônios de Alexandre o Grande e deixou de existir como unidade política. Seu território original deixou de ser governado pelos fenícios. Vale lembrar que Alexandre tem fortes raízes na Grécia, inimigo dos fenícios. No entanto, suas colônias ao longo da costa do Mediterrâneo, como Cartago na Tunísia, Gardia na Espanha, Panovo na Sicília e Tinge, atual Tanger, no Marrocos, continuaram a prosperar como importantes portos e entrepostos comerciais, especialmente aquela primeira cidade que se tornaria centro da civilização fenícia. A influência fenícia declinou após a derrota nas guerras púnicas contra o Império Romano no século II a.C. O nome fenícia deriva do nome grego Bonique. O nome Espanha vem de uma palavra fenícia que significa costa de coelho. Quanto à religião, os fenícios eram politeístas e talvez admitissem sacrifícios humanos. Na Bíblia, o rei Irã I de Tiro é mencionado como tendo cooperado com o rei Salomão na organização de expedição ao Mar Vermelho e na construção do Templo de Salomão. Esse templo foi construído de acordo com o desenho fenício, e as suas descrições são consideradas como
a melhor descrição existente que temos do que terá sido um templo fenício. Os fenícios da Síria também eram chamados Ciro-fenícios. A escrita utilizada baseava-se no alfabeto fenício, que inovava em relação a outro sistema de escrita. A antiguidade, por basear-se em sinais representando sons ao invés de pictogramas, esse alfabeto é ancestral de grande parte dos alfabetos usados no mundo, como o grego, o latino, o árabe e o hebraico. Vale ressaltar que a invenção da escrita é atribuída aos sumérios, uma das mais antigas civilizações mesopotâmicas de 4.000 a 1900 a.C. Com o objetivo de registrar as transações comerciais, o primeiro alfabeto fenício foi adaptado a parte desse sistema silábico de escrita cuneiforme sumério. Portanto, o alfabeto fenício, muito importante para as transações comerciais. O alfabeto era muito usado para o comércio. Os fenícios foram um povo de comerciantes com descendência de Cã, figura da mitologia judaica de existência não comprovada, que saíram do norte da região hoje conhecida como Líbano para o norte da África, em busca de novas rotas e por um grande período de tempo dominaram o comércio do Mediterrâneo. Assim, os fenícios fundaram portos e cidades em lugares tão longínquos quanto a costa norte da África e a Espanha. Após períodos consecutivos, anos de dominação assíria, Pérsia e Macedônia, a região de origem dos fenícios perdeu seu poder. Ao passo que uma das colônias fenícias do Mediterrâneo, Cartago, ascendeu como um dos portos mais importantes do Mediterrâneo. Em um intervalo de 120 anos, do século III ao século II a.C., os fenícios de Cartago disputaram o controle do Mediterrâneo com a República Romana nas Guerras Púnicas. Após sua derrocada em 146 a.C., pouco resta da cultura fenícia no mar Mediterrâneo. Portanto, a cultura e a religião é o assunto do momento. Cultura e religião dos fenícios. A cultura e a religião dos fenícios. A constante presença de potência estrangeira na vida cultural da Fenícia parece ter sido a causa de sua pouca originalidade. As sepulturas fenícias, por exemplo, eram decoradas com motivos egípcios ou mesopotâmicos. Apesar de serem mais habilidosos e criativos, foram encontrados na biblioteca de Ugarit pequenas tábuas de argila contendo documentos administrativos, cânticos religiosos, hinos e textos mitológicos, que trouxeram maiores informações sobre as crenças religiosas desse povo. Os fenícios erguiam altares nas partes mais altas de suas cidades, para sacrificar pequenos animais em oferenda aos deuses. Esses deuses representavam fenômenos da natureza. Dagon representava os rios e anunciava as chuvas. Baal era o deus das alturas, tempestades e raios. Ayan, filho de Baal, representava em águas subterrâneas e a guerra, respectivamente. Os fenícios tinham deuses comuns, embora com nome diferente em cada local. Por exemplo, na cidade de Tiro, Baal era denominado Melkarte. Portanto, os deuses dos fenícios encontrado na biblioteca de Ugarit algumas evidências da civilização dos fenícios. Portanto, os fenícios tinham os deuses. Dagon, era um dos deuses fenícios, e aquele muito falado na Bíblia, Baal. Portanto, eram deuses fenícios. Quando fizermos a leitura na Bíblia, vamos ver essas citações. Baal era denominado em outra cidade como Melkarte. Então, Baal também era denominado como Melkarte. Então, a gente vê muito na Bíblia, quando vai ler, falar sobre Baal. Agora já estamos sabendo de onde é essa origem.
muitos não ouviram falar da civilização fenícia. Por isso que é um texto muito importante de se ler e muito importante de destacar alguns pontos. A arte fenícia refere-se à expansão artística dos fenícios, um povo semita do mundo antigo. Portanto, reforçando, né? Eles eram semitas, né? Eles eram semitas. Mais um detalhe da civilização fenícia. Do mundo antigo. Sua origem é desconhecida, mas se estabelece na Fenícia, que fica na região do Mediterrâneo, correspondente ao Líbano, Síria e Israel, por volta de 3000 a.C. Os fenícios eram altamente civilizados, inventaram um sistema de escrita anterior ao alfabeto moderno e eram hábeis comerciantes marítimos, chegando a fundar a colônia através do Mediterrâneo, principalmente Cartago. Atingiram seu poderio de 1200 a 800 a.C. Portanto, tinha cidade de destaque, Cartago, e o seu poderio foi de 1200 a 800 a.C. Esse é o poderio do povo libanês. Foram conquistados pelos persas no século VI a.C. Sua arte mais típica é representada no escaravelho de jaspe verde, encontrado principalmente nos cemitérios cartaginenses, de Sardenha e de Ibiza. No período helenístico, destacaram-se na confecção de sofisticados sarcófagos de mármore. Ficaram famosos como artistas e artesãos, mas pouco trabalho em larga escala sobreviveram até os nossos dias. No entanto, graças à sua atividade mercantil, os pequenos artefatos chegaram a se difundir pelo mundo mediterrâneo, muitos deles encontrados em escavações. Sobressaíram-se também na confecção de objetos de luxo, como joias, estatueta, garrafa de vidro, alabastro, caixa de marfim e recipiente de bronze. Então vamos tirar uma lacunazinha para Creta. A pré-história cretense, aspectos mitológicos. Creta esteve habitada desde o Neolítico. Com o começo da Idade do Bronze, os cretenses criaram, no terceiro milênio a.C., uma grande civilização. Esta civilização insular deixou palácios em Knossos, Festos, Maliá, Santa Trindade, Ágia Tríade. A partir da primeira metade do segundo milênio a.C., chegaram a ser centro cultural e comercial, graças ao domínio que dava a sua frota e as riquezas acumuladas pelo comércio de produtos como vinho, azeite, cerâmica, tecidos e joalharia. Impôs-se no mar Mediterrâneo, quer nos territórios vizinhos, quer em locais mais afastados, como foi o caso de Sicília, na região da Idade do Bronze, no Mediterrâneo Oriental, cultura do Mar Egeu. O seu predomínio terminou em 1400 a.C. Portanto, podemos destacar seu auge terminou, né? Terminou em 1400 a.C. Quer dizer, vai ficar sob subjugo de outras terras do Mediterrâneo. A ilha foi ocupada pelos aqueus. No século IV a.C., a cidade da ilha guerrearam entre si. No ano 67, depois de entrarem em conflito com os romanos, estes conquistaram a ilha comandada por Quinto Cecílio Metelo. Quando o Império Romano se dividiu em 395, Creta assumiu um papel importante pelo lugar central que ocupava e por estar incluída no Império Romano do Oriente, tendo sido importante posto bizantino. Portanto,
Em 1400 foi dominado pelos aqueus, né? Vamos depois estar estudando aí sobre a Grécia. Dominado pelos aqueus. Tiveram domínio dos aqueus. Século IV entre si. Depois, no ano 67 a.C., entraram em conflito. De 823 a 981, a ilha foi ocupada pelos árabes. Então, de 823 a 961, ocupada pelos árabes. O que acontece com a pequena ilha, né? Ocupada pelos árabes. Tendo sido conquistada por Veneza no decurso da Quarta Cruzada. Portanto, depois Veneza na Quarta Cruzada. Quer dizer, Creta é uma pequena ilha que seria conquistada pelos grandes. Teriam que defender a ilha das investidas dos turcos otomanos durante o século XV. Se instala em 1645 e acaba por conquistá-la totalmente em 1715, introduzindo o islamismo. Portanto, os turcos otomanos, né, eles correram atrás, né, de dominar Creta. E finalmente conseguiram, né, a imposição em 1715 domínio do islamismo, 1913, pertence à Grécia. Quer dizer, passou a pertencer definitivamente à Grécia no ano de 1913. Uma pequena leitura complementar. O touro de Creta foi um grande touro branco que vivia na ilha de Creta, no mar Egeu. Ele veio do mar enviado por Poseidon, o rei Minos. Poseidon avisou a Minos que quando esse touro chegasse, deveria ser sacrificado em seu nome. Porém, Minos, admirado com a beleza do touro, não obedeceu, o que provocou a ira de Poseidon. Em resposta a essa desobediência, Poseidon castigou Minos, fazendo com que sua esposa, Pasífae, se apaixonasse pelo touro e tivesse relações com ele. Tal união resultou em um ser monstruoso, metade homem, metade touro, Minotauro, que foi derrotado por Teseu. Este entrou no labirinto, sendo guiado por um cordão. Antes ninguém tinha conseguido escapar do Minotauro, a não ser Ícaro e seu pai. Eles escaparam construindo asas de cera de abelha e com as pernas dos pássaros que ficavam no labirinto. Existe muita controvérsia sobre esse labirinto. Ele poderia ser o próprio castelo de Poseidon, entre muitos outros mitos. Portanto, são mitos, né? Para a gente já começar a se aquecer para a história grega, né? Então nós vamos entrar aqui. Civilização grega. Civilização grega. Período
Creto, micênico e homérico. Vamos já entender tudo isso. Então, nesse finalzinho de aula, nós já vamos começar sobre o tema da Grécia. Um tema que deverá começar nesta aula e continuar na próxima. Qual é o nosso objetivo, né? É reconhecer os conteúdos, gravar que são importantes, né? Gravar esses conteúdos, notar algumas coisas que não podemos esquecer, para que seja aplicado na avaliação dos nossos conhecimentos. Contexto político social, né? Há mais ou menos 1500 a.C. desenvolveu-se, né, gregos. 1500 a.C. desenvolveu-se na Península Balcânica. Portanto, em 1500 a.C. desenvolveu-se na Península Balcânica a civilização, né, grega. A civilização grega, a mais importante da antiguidade e também a mais influente de toda a história. Arquitetos gregos criaram estilos que não são copiados até hoje. Seus pensadores fizeram indagações sobre a natureza que continua a ser discutida nos dias atuais. O teatro também nasceu na Grécia, onde as primeiras peças eram representadas em anfiteatros abertos. Foi em Atenas, uma cidade-estado, que se fundou a primeira democracia, isto é, o governo do povo, embora houvesse escravos que, por não serem cidadãos, não votavam. A sociedade grega atravessou diversas fases, atingindo seu apogeu entre o ano 600 e 300 a.C., com grande florescimento das artes e da cultura. A Grécia foi unificada por Filipe da Macedônia. Seu filho Alexandre o Grande disseminou a cultura grega pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Descrição do país. Na região sudeste da Europa, formando a extremidade meridional da Península Balcânica, situa-se a Grécia, país de tanta fama e grandeza nas páginas das grandes civilizações. O país compreende duas partes, a continental e a insular. Portanto, Grécia continental e insular. É o que nós vamos estar destrinchando. Localizada no sudoeste da Europa, Península Balcânica. Mas onde é que ela fica? Sudoeste da Europa, né? Sudoeste da Europa. Quem tiver a curiosidade de visitar a Grécia já sabe onde está localizado. O país compreende a continental e a insular. Caracteriza pelo número de regiões: a Tessália e o Épiro ao norte, a Etólia próxima a Delfos, a Beócia junto a Tebas, e a Ática triangular que se situa a Atenas. Mais para o sul do Peloponeso,
separado do restante do país pelo Istmo do Corinto. Temos a Élida, Arcádia, Lacônia e Messênia. A parte insular compreende centenas de ilhas, constantemente citadas na história, na literatura e nas artes. Creta, Milos, Paro, Samos, Lesbos são algumas das que têm mais celebridade. O clima da Grécia assemelha-se ao dos países do Mediterrâneo, quente e seco no verão, frio e úmido no inverno. Portanto, quente e seco no verão, né? Quente e seco. Quente e seco no verão. Frio e úmido no inverno. Frio e úmido no inverno. Quer dizer, deve haver muito frio na região da Grécia. O nome da Grécia foi desconhecido por seus antigos habitantes. Estes se chamavam helenos e ao país denominavam de Hélade. Portanto, eram helenos e o país era Hélade. De antigo nome da Grécia. Portanto, numa aula bem objetiva, com o objetivo de mostrar conteúdos para as provas de concursos e também para o Enem. Com esses conteúdos, ficará bem mais fácil compreender os textos das provas. Foram os romanos criadores do termo derivado de Graio, povoação do Épiro, de onde vieram os primeiros colonos helenos da Itália. Portanto, os romanos, né? Romanos que criaram o termo de Graio, né? Termo de daí da povoação do Épiro, de onde eles vieram, os primeiros colonos helenos da Itália. Portanto, de Épiro Portanto, os italianos foram o papel dessa história. O papel do mar. O mar desempenhou para os gregos uma função de alta importância. Dilatou excepcionalmente o horizonte. É assim que, navegando de ilha em ilha, era o tempo que a navegação não usava perder de vista o horizonte terrestre, os gregos chegaram pelo mar Egeu ao litoral da Ásia Menor, onde fundaram colônias e dominaram localidades pelo mar Jônico, a Itália Meridional e a Sicília, onde fundaram a Magna Grécia. Portanto, saindo do mar Egeu, fundaram a Magna Grécia. Fundaram a Magna Grécia. O mundo grego compunha-se, portanto, graças ao mar, de três partes, né? A Grécia da Ásia Menor e a Magna Grécia.
Grécia, portanto a Grécia, Grécia da Ásia Menor, e finalmente a Magna Grécia. Nós vamos iniciar agora falando sobre a formação do povo. Os próprios gregos ignoravam a sua origem e procuravam explicá-la através de lendas maravilhosas, nos mitos. Na verdade, porém, a Grécia foi habitada em tempo muito distante por povos não gregos de origem mediterrânea, que se dá o nome de Pelasgos. Portanto, vamos para a formação povo. Então, assim, Pelasgo Como falamos, eles ignoravam suas origens. Povos não gregos de origem mediterrânea que se dá o nome de Pelasgo. Mais tarde, o país foi invadido por povos arianos, aqueus e dórios. Portanto, invasão de arianos, aqueus e dórios, para que pudessem compor a cultura do povo grego. Os povos acabaram por se mesclar e deram origem aos helenos. Portanto, é igual aos helenos. Com a mesclagem desses povos, deram-se origem aos helenos. A origem da civilização grega estão intimamente ligada à civilização que se desenvolveu na ilha de Creta, dos cretenses. Há muito fazer comércio com regiões vizinhas e possui um conjunto de cidades, das quais podemos destacar Knossos e Faístos. Portanto, a relação concreta, né? Knossos e Faístos. Os cretenses se notabilizaram pela intensa atividade comercial em uma região completa de mitos como a deusa mãe, que inspirava o instinto matriarcal naquela civilização. Em meados do século XV a.C., chegaram à Península Balcânica os aqueus e fundaram a cidade de Micenas. Portanto, chegaram na Península no século XV a.C., os aqueus, né? Na Península Balcânica. Na Península Balcânica chegaram os aqueus, né? Chegaram na Península Balcânica. Fundaram, né, os aqueus fundaram Micenas, né? Fundaram
Micenas. Fundaram Micenas. Micenas foi fundada na parte continental. Micenas na parte continental, para terminarmos na nossa aula de hoje, né? Iniciando uma troca de costumes e cultura com os primitivos habitantes da ilha de Creta. Após a chegada dos aqueus, uma sucessão de povos vão se dirigir à Península Balcânica. Dentre os principais destacamos os eólios e os jônios, povos de origem indo-europeia. Portanto, na Península Balcânica, nós vamos ter os eólios, vamos ter os jônios de origem indo-europeia. Povos que tiveram origem indo-europeia. Com a chegada dos dórios, povo de característica guerreira e belicosa, os conflitos se intensificaram na região, havendo muitas confusões sociais, acompanhado de guerras internas e um movimento natural de dispersão dos povos que compunham o mosaico étnico na Hélade. Esse movimento é denominado de a primeira diáspora grega. Como aconteceu com os israelitas, também aconteceu com os gregos. Primeira diáspora grega. Houve um grande deslocamento populacional em busca de ilhas situadas no Mar Egeu e em outras regiões da Ásia Menor. Desse período sobraram os relatos do poeta Homero acerca da famosa guerra de Troia e das façanhas dos semideus Ulisses, retratado pelo poeta nas narrações da Ilíada e da Odisseia, que se tornaram ícones de literatura e da poesia grega. Portanto, nós vamos continuar, né? Vamos continuar sobre o período homérico, já em nossa período homérico. Período homérico será o assunto que vamos estar explorando na próxima aula, avançando sobre o estudo da cultura grega. Vamos continuar o estudo da cultura grega para que possamos continuar nossas aulas de história geral. Sempre aqui, né, todos os dias, é a continuação da nossa aula de história. Lembrando que a civilização grega, iniciamos o período greco-micênico e homérico. Fizemos a descrição do país, o papel do mar, a formação do povo e vamos continuar na nossa próxima aula sobre o período homérico. Portanto, é muito importante ver as outras aulas, aula 5, aula 4, destacando os principais pontos dessas aulas para o melhor estudo da história. Portanto, é o conteúdo do momento sobre os gregos. Depois nós vamos continuar avançando na história geral. Logo após o conteúdo dos gregos, nós vamos avançar no estudo da história geral. Depois vamos estudar, né, sobre do feudalismo para o capitalismo, outros assuntos que vamos estudar, e vamos avançando na história. Inclusive, um dos temas para as próximas aulas nós estamos observando aqui será sobre os romanos. É um dos temas que nós
vamos explorar em próximas aulas. Portanto, não deixe de ver as aulas anteriores. Até a nossa próxima aula, número 7, que será no próximo vídeo.